Atualmente, o São Caetano vive situação amarga na Série D do Campeonato Brasileiro. Muito por causa da má administração do clube, mas também pelos fracassos dentro de campo. Contudo, nem sempre foi assim. Houve um tempo em que o clube do ABC chegou a ser vice-campeão brasileiro e, até mesmo, da Libertadores da América. Os feitos do Azulão passaram a ser reconhecidos a partir de 1998, quando disputou o Campeonato Brasileiro da Série C daquele ano. Foram 15 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Campanha irretocável para o clube que, na fase final, ficou em segundo lugar e garantiu o acesso para a Série B do ano posterior. Parecia que o sucesso da equipe liderada por grandes jogadores, como Ademar, Adãozinho, Daniel, Silvio Luiz, Serginho, entre outros, repetiria o mesmo sucesso. Na primeira fase da competição, o São Caetano ficou na liderança do campeonato com 45 pontos em 21 partidas. Veio a segunda fase. Mata-mata com 8 equipes, das quais 4 se classificavam para o quadrangular final. O Azulão encararia o Santa Cruz. No primeiro jogo, derrota por 1-0, obrigando-os a vencer a segunda partida. E venceram. De maneira heróica. Vitória por 4-3, fazendo com que um terceiro jogo fosse realizado. Mas então uma nova derrota por 1-0 acabou adiando o sonho do acesso à primeira divisão. Contudo, viria a Copa João Avelange em 2000, equivalente ao Brasileirão naquele ano, levando em homenagem o nome do ex-presidente da CBF e da FIFA. Foi uma tremenda confusão. A CBF foi impossibilitada pela justiça de organizar o campeonato, passando a responsabilidade ao Clube dos 13. Foi realizado, então, o maior campeonato brasileiro de todos os tempos com 116 clubes de 3 divisões divididos em 4 módulos na primeira fase. No módulo azul, clubes da Série A e Série B. No módulo amarelo, onde se encontrava o São Caetano, equipes da Série B e Série C. Nos módulos verde e branco, equipes da Série C. O São Caetano estava no módulo amarelo, que continha 36 clubes divididos em 2 grupos. O Azulão ficou no grupo A, onde terminou líder com 11 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas em 17 jogos. Então veio o mata-mata. Nas oitavas, despachou o CRB de Alagoas. Nas quartas, o Náutico, onde aplicou uma sonora goleada de 6-2 na segunda partida. A semifinal foi contra o Paysandu, um confronto duríssimo. Primeiro jogo empate em 1-1. O segundo foi um verdadeiro jogaço. Vitória por 5-4 e vaga carimbada na decisão e mais. Na fase final da Copa João Avelange, a equipe do ABC iria encarar a elite do futebol nacional. Mas voltemos à decisão do módulo amarelo. Primeiro jogo, empate em 1-1. No segundo, São Caetano acabou saindo derrotado por 3-1. Mas pouco importava, pois o clube estava classificado para a fase final do principal campeonato do Brasil daquele ano. Nas oitavas, a primeira pedreira, o Fluminense. No primeiro jogo, empate em 3-3. A decisão seria no Maracanã, para mais de 50 mil espectadores. Ademar, aos 27 minutos do segundo tempo, fez o gol solitário que colocou o São Caetano nas quartas de final da João Avelange, onde encararia o Palmeiras. A partir das quartas, o Azulão mandaria todos os seus jogos no Palestra Itália, estádio do Palmeiras. A primeira partida, comando do Verdão, seria um verdadeiro jogão. O São Caetano abriu 2 gols de vantagem. Arce diminuiu. Ademar ampliaria para a equipe do ABC aos 44 do primeiro tempo, mas Tadei diminuiria novamente, renovando as esperanças da equipe paulista. Logo no início do segundo tempo, Arce empataria em 3-3 o jogo, mas Ademar, sempre ele, faria o gol da vitória e ainda acabaria sendo expulso no decorrer do confronto. No segundo encontro, empate em 2-2 e vaga carimbada para as semifinais, onde enfrentaria o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho. No primeiro jogo, disputado no Palestra Itália, vitória sofrida por 3-2 sobre os gaúchos, com Ademar e Ronaldinho Gaúcho marcando 2 gols para cada lado. A classificação para a final da Copa João Avelange não poderia ser mais épica. Vitória contundente por 3-1 em pleno Olímpico Monumental, com lateral César decidindo a favor do Azulão.
A decisão da Copa João Havelange seria entre Vasco e São Caetano, e não poderia ser mais polêmica. A primeira partida, disputada no Palestra Itália, teve quase 30 mil pagantes, que veriam o Azulão empatar com o Vasco em 1-1, gols de César e Romário. Até aí tudo bem, não fosse o segundo jogo o local era São Januário. O São Caetano vinha melhor na partida, com Ademar mandando bola na trave, até que aos 23 minutos acontece um tumulto na arquibancada do Vasco e cerca de 150 torcedores saem feridos. A partida fica paralisada por 2 horas. O árbitro tentou reiniciar, mas o até então prefeito do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, dá a ordem do jogo ser adiado. Então ficaria para o Maracanã ser palco da decisão do campeonato nacional. Em um dia completamente inspirado, o Vasco venceria o São Caetano por 3-1, conquistando o tetracampeonato brasileiro de sua história. No entanto, o Azulão entrava para a história e ainda daria o que falar. Em 2001, o São Caetano seria novamente uma equipe avassaladora. Em 27 partidas, seriam 18 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas, ficando com a liderança da primeira fase do Brasileirão daquele ano. No mata-mata, eliminaria com um empate o Bahia nas quartas de final. Nas semifinais, vitória apertada por 2-1 sobre o Atlético Mineiro e vaga carimbada na decisão contra o Atlético Paranaense, que havia ficado com o segundo lugar na fase classificatória. No primeiro jogo, realizado na Arena da Baixada, o São Caetano chegou a virar para 2-1 o confronto, mas acabou sucumbindo ao fator casa e ao Furacão, que virou para 4-2, conseguindo uma boa vantagem para o segundo confronto, que seria no Anacleto Campanella, no ABC. Cabia ao Azulão vencer por 2 ou mais gols de diferença para ficar com o primeiro título de expressão de sua história. Mas havia um Alex Mineiro no caminho, que fez 1-0 para o Atlético Paranaense no segundo tempo, dando a vitória e o título ao clube rubro-negro. Ao São Caetano. Novamente o sabor amargo do vice-campeonato, mas nada que apagasse a brilhante campanha do clube paulista, muito menos o fato de que mais um grande clube surgia no Brasil. Finalmente, a Libertadores da América 2002. O São Caetano havia ficado no grupo 1 da Libertadores, com Cobreloa do Chile, Cerro Porteño do Paraguai e Alianza Lima do Peru. Foi o líder com 12 pontos, conseguindo a vantagem de decidir as partidas em casa. Nas oitavas e nas quartas, a classificação veio nos pênaltis contra a Universidade Católica do Chile e Peñarol do Uruguai. A semifinal seria contra o América do México. No primeiro jogo, realizado no Anacleto Campanella, uma belíssima vitória por 2-0 sobre os mexicanos. Mas o que entraria para a história seria a segunda partida, realizada no Estádio Azteca. O empate em 1-1 e a vaga para a final ficariam para segundo plano, pois a pancadaria que rolaria solta seria impressionante. O jogo estava pegado, truncado, com os jogadores trocando empurrões e até socos com a bola rolando. Mas foi ao término da partida que as cenas lamentáveis se sucederam. Os jogadores celebravam, com provocações, claro, a classificação histórica para a decisão do maior torneio do continente. Foi o suficiente para dar início a uma pancadaria generalizada, envolvendo jogadores e comissão técnica. O goleiro reserva do São Caetano se mostrou um verdadeiro ninja durante a pancadaria. E mais, a situação ficou delicada quando torcedores invadiram o gramado, ameaçando a integridade física dos atletas brasileiros. Passada a confusão, era hora da final contra o Olímpia do Paraguai, tradicional equipe da América do Sul que, até então, era bicampeã, 1979 e 1990. O São Caetano disputava a sua segunda Libertadores, e de maneira consecutiva. Não seria fácil para o Azulão encarar uma equipe tradicional na decisão, mas como não acreditar depois dos muitos feitos do clube emergente? A primeira partida da final seria no estádio Defensores del Chaco, lotado, um caldeirão. Grande coisa. O São Caetano calaria a todos com Ailton, aos 16 minutos do segundo tempo, de cabeça, 1-0 para o Azulão e vitória importantíssima fora de casa. O título estava perto. O palco era o Pacaembu, mais de 30 mil espectadores, torcedores do São Caetano e de outros clubes. Todos unidos por um clube que, em pouco tempo, encantou o Brasil, calou os grandes, e conquistou a simpatia de muita gente.
Aos 31 minutos do primeiro tempo, Ailton, sempre ele, abria o placar para o São Caetano. Uma mão na taça. O Olímpia precisava virar o jogo para levar para a prorrogação e pênaltis. Mas o segundo tempo seria catastrófico. Córdoba, logo aos 4 minutos, empataria o jogo e colocaria a emoção na final. Foi então que, aos 14 minutos, em um cabeceio de Baez, a bola encobriu Silvio Luiz e o Olímpia conseguia virar o jogo, levando a decisão para os pênaltis. Os 2 primeiros pênaltis para cada lado foram convertidos. Era a vez de Marlon cobrar. Errou. Lopes fez para o Olímpia. Quarta cobrança. Serginho. Errou. Se Mauro Caballero convertesse, o Olímpia era tricampeão. E converteu. E o sonho acabou para o São Caetano, mas a redenção viria em 2004. Silvio Luiz, Serginho, ainda estavam no elenco, e foram responsáveis, junto aos outros colegas e, claro, a Muricy Ramalho, por conquistarem o primeiro e único título do Campeonato Paulista para o Azulão, até o momento.